Então essa foi a segunda questão. Vamos para a terceira questão a respeito de estomatologia e patologia bucal. Campos novos ainda, olha como essas lesões de patologia bucal e estomatologia caem pela banca FEPES. Esse foi o concurso ainda de Campos Novos 2018. Os tumores odontogênicos compreendem um grupo de lesões de diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. Dentre estes tumores, o ameloblastoma é o tumor odontogênico clinicamente significativo mais comum. Clinicamente, por quê? Porque existe um tumor mais comum odontogênico, seria o odontoma. Mas o odontoma, geralmente, o prognóstico das lesões de odontoma são prognósticos bons. Uma vez removido, não tem índice de recidiva alto, ou praticamente zero. Já o ameloblastoma, mesmo com cirurgias mais radicais, existem casos de recidiva frequente. Então, por isso que a significância clínica é importante. Não é o tumor odontogênico mais comum, mas é o segundo mais comum e com um índice de recidiva muito, muito superior quando comparado com os casos de odontoma. Assinale alternativo que classifica corretamente a composição do ameloblastoma. Alternativa A, tumor odontogênico misto. B, tumor de epitélio odontogênico. C, tumor de ectomesênquima odontogênico. D, tumor de epitélio não odontogênico. E E, tumor de epitélio não odontogênico e ectomesênquima odontogênico. Primeira situação importante. Os tumores odontogênicos são classificados em 3 grandes grupos. Primeira família, tumores do epitélio odontogênico, e é inclusive aonde o ameloblastoma se encontra. Então a alternativa, o gabarito correto é a alternativa B. Uma dica que eu já vou dar aqui para você que está assistindo esse vídeo, uma dica muito importante, que eu já tenho dado, principalmente para quem já assistiu vídeos da banca VUNESP, por exemplo, que também é um assunto que cai, que é a classificação dos tumores odontogênicos. A gente viu que FEPES também gosta dessa classificação de tumores odontogênicos. E o ameloblastoma é um tumor odontogênico do epitélio odontogênico, alternativa B. Quais outras lesões fazem parte dessa família de tumores do epitélio, tumores odontogênicos do epitélio odontogênico? Tumores do epitélio odontogênico, ou simplesmente. Seria ameloblastoma e outra forma de decorar, mais fácil. Tudo que tiver carcinoma é tumor do epitélio, né? Então, carcinoma seria uma neoplasia maligna epitelial. Então, ameloblastoma e carcinoma. Carcinoma ameloblástico, por exemplo, carcinoma de células claras. E a dica mais importante, tudo que tiver tumor odontogênico, então tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico adenomatoide, todas essas são lesões que são classificados como tumores odontogênicos epiteliais. Então, além do ameloblastoma e além do carcinoma, tudo que tem na nomenclatura tumor odontogênico, então seja ele adenomatoide, seja ele escamoso, seja ele odontogênico epitelial calcificante, essa é uma dica de ouro, uma dica muito importante. Outra dica das outras famílias, tumor odontogênico misto, que tanto o epitélio quanto o ectomesênquima odontogênico estão proliferando. Você tem que decorar que é o odontoma, seja ele composto ou complexo, e tudo que tiver ameloblástico ou ameloblastoma de forma combinada com algum outro nome. Então, tumores do odontoameloblastoma é misto, porque a parte ameloblástica é a parte epitelial, o odonto seria a parte do ectomesênquima. Fibroma ameloblástico, mesma coisa. Fibroma, a parte fibroma mesenquimal, do ectomesênquima, e a parte ameloblástica seria a parte epitelial. Fibrodentinoma ameloblástico, mesma coisa. Fibrodentinoma ectomesênquima, ameloblástico é epitelial. Então, odontoma e tudo que tem ameloblástico ou ameloblastoma de forma composta são os tumores odontogênicos mistos. E a terceira família seria os tumores odontogênicos do ectomesênquima. Aí são 4 lesões principalmente: mixoma odontogênico, cementoblastoma, fibroma odontogênico e fibroma cementossificante. Então eu falo que essa é uma forma fácil de decorar. Decora os do ectomesênquima, que são 4. Depois decora que os epiteliais é ameloblastoma mais carcinoma, mais tudo que é tumor odontogênico. E os mistos, por sua vez, é ameloblástico ou ameloblastoma de forma composta, além dos odontomas. Assim vai ficar muito mais fácil você decorar e é uma questão que já gera uma dificuldade maior. Então essa é uma dica importante, uma dica de ouro que depois eu vou retomar numa próxima questão que também vai falar de uma das lesões e aí vai pedir
não a lesão do ameloblastoma, a outra lesão. Então assim fica mais fácil de decorar e assim você vai direcionar o seu estudo para facilitar. Quando a gente pensa em estudar para concursos públicos, tudo que facilita para a gente é ótimo, porque a gente tem que decorar muitas coisas, não só a parte de patologia e estomatologia, que é uma das partes que gera mais dificuldade, porque não faz parte do dia a dia da maioria de vocês que estão assistindo esses vídeos. E além disso, a gente não faz todo dia, é um conhecimento que ficou muitas vezes lá na graduação. E por isso que gera dificuldade e as bancas pedem bastante questões de estomatologia e patologia bucal, não por acaso, para diferenciar. Porque se acabar pedindo assuntos que você faz corriqueiramente, todo mundo acertaria. Então essa é uma dica muito importante em relação às lesões. Classificação de tumores odontogênicos que cai na FEPESE, cai também na banca VUNESP, que a gente já fez vídeos a respeito dessa dica importante. Então aqui só para mostrar um caso de uma lesão em região de mandíbula do lado direito desse menino. Então geralmente os casos de ameloblastoma são diagnosticados na segunda década de vida, após os 10 anos. Algumas situações são diagnósticos acidentais, né? Vai fazer uma radiografia panorâmica para fazer uma documentação ortodôntica, se encontra essas lesões, porque a grande parte dessas lesões são assintomáticas, só vai ser sintomático, na verdade não é sintomático, mas visível clinicamente como essas lesões expandem, como é o caso desse garoto. E aqui só para ver essa imagem ínfero, né, superior, a gente vê esse abaulamento significativo da região de mandíbula. E aí a gente vê na radiografia panorâmica uma lesão multilocular. Então ela tem vários septos ósseos no seu interior, né, que confirmam essa imagem radiográfica multilocular, com a presença dos dentes, inclusive aqui já na região basal. E aqui a gente vê uma lesão que a basal da mandíbula está muito fina, a cortical está bem enfraquecida. Geralmente o tratamento é ressecção em bloco, você vai remover uma parte importante com margem de segurança, e aí a reabilitação através de placa. Essas lesões multiloculares em região posterior de mandíbula podem ser com lojas grandes, como esses casos, a gente chama de lesão multilocular em bolhas de sabão, ou lojas menores, pequenas, que a gente vai chamar de favos de mel. Então as lesões ou favos de mel ou bolhas de sabão são características que acompanham as lesões de ameloblastoma. É só ameloblastoma que vão se manifestar radiograficamente com esse aspecto? Não. Tem lesões de mixoma, por exemplo, que também podem se manifestar dessa forma. Lesão de células gigantes, central de células gigantes também. Então algumas lesões podem se manifestar como lesões multiloculares, não só o ameloblastoma. Aqui só para mostrar, né, em maior aumento, essas lojas, esses septos ósseos que caracterizam radiograficamente as lesões de ameloblastoma. Então uma lesão radiolúcida multilocular. Em um outro caso também, em que a gente vê lojas menores, né, menores comparados com esse caso anterior, em que foi realizado, a gente vê o terceiro molar, o 38, já lá mais para cima. Um detalhe maior aqui, a gente vê até uma radiopacidade aqui no interior dessa lesão, pode ser um amálgama que era de um dos dentes molares, por exemplo. E aqui já posteriormente a ressecção em bloco, e essa seria a placa que foi colocada para reabilitar o paciente, principalmente para manter o contorno que a mandíbula tinha, para não ficar uma lesão afundada, né? Não ficar aquela cicatriz com uma lesão sem o contorno ósseo. Só no maior aumento aqui.